Uma das principais publicações sobre sustentabilidade do mundo ganhou uma versão em português. Sardenberg. Trata-se, André, da versão brasileira do relatório Estado do Mundo 2010, produzido pelo World Watch Institute. Foi lançado em São Paulo, aqui no Brasil, pelo Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. E o estudo mostra que, na última década, o consumo do planeta aumentou 28%. E alerta para o risco de esgotamento dos recursos naturais se forem mantidos os atuais padrões de consumo. O relatório transforma o consumo dos habitantes do planeta em números. Nunca se gastou tanto em bens e serviços. Em 2006, foram mais de 30 trilhões de dólares. 10 anos antes, em 1996, o gasto não chegava a 24 trilhões, que já era um salto gigantesco comparado a 1960. Só em 2008 foram vendidos no mundo todo 68 milhões de veículos, 85 milhões de geladeiras, 297 milhões de computadores e mais de 1 bilhão de celulares. E os recursos naturais para sustentar tamanho crescimento? Entre 1950 e 2005, a produção de minérios cresceu 6 vezes, a de petróleo 8 e a de gás natural 14 vezes. O relatório faz ainda um retrato da desigualdade mundial. Enquanto os 16% mais ricos são responsáveis por 78% do consumo, 84% dos habitantes consomem apenas 22% do total. E para falar um pouco mais sobre este relatório, o Jornal das 10 convidou o diretor do Instituto Acatu, que é Hélio Matar. Hélio Matar, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Hélio, o seguinte, muitas famílias do mundo não têm automóvel, não têm telefone celular, não têm geladeira e esperam que com a riqueza, com o aumento da sua renda, como por exemplo na China, ou na Índia, ou mesmo aqui no Brasil, como na classe C, da classe D brasileira, essas pessoas esperam que com o aumento da sua renda elas tenham acesso também a esses bens. Qual é a avaliação que você faz? Quer dizer, essas pessoas terão acesso a esses bens ou alguma coisa vai ter que mudar? Alguma coisa vai ter que mudar, Sardenberg, não apenas pelo fato de que hoje nós já estamos consumindo 30% a mais do que a terra é capaz de renovar, seja em ar limpo, em água potável, em terra agricultável, em absorção de resíduos, seja pelo fato, como foi mostrado pelos números há pouco, de que há uma enorme concentração desse consumo na mão de relativamente poucos, 16%. E, portanto, os outros 84% consomem apenas 22% do consumo atual. Pensar em levar este consumo, este modelo de consumo, esse padrão de consumo a todos, significa 5 planetas Terra, que obviamente nós não temos. Portanto, o padrão de consumo terá que ser outro. Mas aqui tem duas questões. Uma é que nós vamos dizer às populações mais pobres que elas não poderão ter acesso a isso. Acho que nós vamos dizer às populações mais pobres que elas terão acesso a muito mais do que elas tiveram até este momento. Isto é, do ponto de vista daqueles que estão ou excluídos do mercado de consumo ou incluídos de maneira muito limitada no mercado de consumo, haverá ganhos. Haverá certamente mudanças muito expressivas naqueles que hoje dominam esses quase 80% do consumo. Nós vamos precisar ter um modelo de consumo onde nós vamos sair, por exemplo, do descartável para o durável. Nós vamos sair de grandes produções globais para um número maior de produções locais. Nós vamos sair de posse individual para uso compartilhado. Isto é, são mudanças que vão ter que ocorrer. Nós vamos ter que sair da sociedade do desperdício para uma sociedade que aproveite integralmente tudo aquilo que foi produzido. É uma nova sociedade, vamos ter que sair do material para o virtual. Vamos deixar de ter os CDs, vamos ter a música, vamos deixar de ter o livro, vamos ter o acesso ao download do livro. Vamos deixar de ter o DVD, vamos ter o acesso ao download do DVD. Nós vamos precisar fazer essas mudanças. Eu não estou dizendo que isso é simples, é um processo complexo. Agora, a própria economia depende de que essa mudança seja feita.
porque nós não temos, já hoje, recursos naturais suficientes. E, a curto e médio prazo, alguns dos minérios que foram citados nos números que estão aí, vão simplesmente terminar. Nós não vamos poder continuar com o mesmo modelo de consumo. Muitos pensam, Sardenberg, que a mudança tecnológica resolve isso. Não resolve? Não resolve. O que esse resolveu no passado. Resolveu no passado. Por exemplo, no caso de alimentos, havia, nos anos 70, se dizia que a comida ia acabar e, ao contrário, aumentou rapidamente por causa da tecnologia nova. Porque houve ganhos de produtividade muito grandes. Um dos dados desse relatório que é muito interessante é que nos últimos 30 anos houve um ganho de produtividade no uso de materiais de 30%. No entanto, ainda assim, se aumentou 50% o uso de recursos naturais. Isso quer dizer, como a distância entre as populações mais pobres e as mais ricas é muito grande, qualquer incremento de consumo nas populações mais pobres demanda uma quantidade de recursos naturais muito grande. Por isso eu insisto, o modelo, o padrão de consumo terá que ser diferente. O modelo de sociedade terá que ser diferente. Boa noite, Hélio. Talvez por essa razão, apontando o caminho da mudança, o subtítulo do relatório do World Watch Institute seja Transformando Culturas do Consumismo à Sustentabilidade. Como é que se transforma a cultura? Como é que a gente desarma essa bomba relógio do consumo compulsivo, o consumo irracional, o consumo inconsciente, quando a gente leva muitas vezes para casa aquilo que não necessita e descarta rapidamente como lixo, ou deixa acumular como bugiganga ou quinquilharia? O próprio relatório, André, aponta a necessidade do que eles chamam no relatório dos pioneiros culturais. São aqueles na religião, na mídia, que é extraordinariamente importante, no governo, nas empresas, são aqueles que vão liderar um processo de apontar o caminho e de inspirar soluções. Isso já está acontecendo. A mídia brasileira é emblemática do que é possível fazer. Nós, no Acatu, fizemos uma pesquisa sobre consciência no consumo e, daqueles 5% que estão no nível mais alto de consciência no consumo, 57% são da classe C e D. Por que acontece isso? Porque a mídia brasileira ativamente vem sensibilizando e mobilizando o cidadão comum para o problema da insustentabilidade. Um outro lado da solução passa pela educação. A educação é da maior importância. É da maior importância porque a criança está na fase de formação de valores e nessa fase ela poderá aprender sobre a importância de cuidar da sociedade e cuidar da natureza segundo um outro modelo de consumo. Eu não digo que é menos consumo, eu digo apenas que é diferente. Esses são os elementos, junto com o governo atuando em campanhas, atuando na própria educação e o governo regulando e legislando sobre formas de colocar tecnologias limpas adiante na sociedade, dando espaço para essas tecnologias e, do outro lado, colocando prêmios, vamos dizer assim, valorizando as empresas, as escolas, os cidadãos que venham a apresentar as melhores soluções em termos de sustentabilidade para a sociedade. Agora, Hélio, tudo isso... Desculpa lhe interromper, a gente está chegando ao final da entrevista. Apenas para arrematar, eventuais pessoas interessadas que estejam nos assistindo, principalmente professores e educadores. A versão em português do site do relatório do World Watch está no site do Instituto Acatu, www.acatu.org.br. Agora, que outros materiais podem ser disponibilizados para quem queira se informar melhor sobre esse tema, ter elementos de convicção sobre o que você está dizendo? O próprio site do Instituto Acatu tem processos, informações para mobilizar, para sensibilizar o consumidor, principalmente para o poder contido nos atos de consumo como atos transformadores da sociedade. A tendência das pessoas é achar que elas fazem muito pouca diferença. No entanto, hoje nós vivemos no Brasil 73 anos e hoje consumimos no mundo 6 vezes mais do que consumimos há 40 anos atrás. Isso faz com que cada um de nós possa ter uma enorme diferença em termos do impacto do seu consumo individual. Hélio Mata, diretor do Instituto Acatu, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das 10. Eu é que agradeço, Sardenberg. Obrigado, hein? Até uma próxima.